Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química e a gente vai continuar a entender a estrutura fundamental da matéria a partir dos átomos e como eu já mostrei para vocês na outra aula, agora a gente vai tentar entender como que essas partículas são distribuídas nos átomos, como as partículas fundamentais são distribuídas e como que elas se comportam nesse processo. Então, na outra aula eu já havia falado para vocês um pouco sobre os orbitais. Os orbitais, eles são basicamente regiões onde os elétrons estão localizados. Então, nós temos diferentes tipos de orbitais. Ah, Nesses orbitais são encontrados os subníveis de energia. Então, se a gente observar aqui nessa figura, nós temos aqui os orbitais. Vejo que a figura parece um tanto complexa, mas eu vou mostrar para vocês com detalhes cada parte dessas. Veja só, cada orbital é representado por uma letra. Então eu tenho orbitais S, orbitais P, e orbitais D e orbitais F, certo? Então esse número que está junto da letra se refere ao nível de energia do orbital. Então o menor nível é o 1. Então 1s. Depois vem o 2S, depois vem o 2P, depois vem o 3S, e assim a gente vai seguindo. Quanto mais nessa direção aqui, ó, maior é a energia, ou seja, maior a energia do elétron em relação ao anterior, certo? Esses quadrados que tem aqui, 0, 0, menos 1 e mais 1, 0, menos 1, menos 2, mais 1, mais 2, isso aqui representa as posições que os elétrons podem adotar nestes orbitais. Então veja só, quando eu tenho orbitais s, isso aqui se refere ao número quântico secundário, que é o número quântico azimutal, e também ao número quântico terciário, que é o número quântico magnético. Deixa eu adiantar aqui, depois a gente volta para aquela figura. Veja, nesse diagrama, cada orbital é representado por um quadrinho. Os subníveis, esses degraus aqui, ó, esses degraus que vai subindo, S, P, D e F, contém sucessivamente 1, 3, 5 e 7 orbitais. Então, por exemplo, aqui, ó, cada quadrinho desse é um orbital. Então, aqui eu tenho um orbital, aqui eu tenho um orbital. Aqui eu tenho 3 orbitais, veja. Tenho 3 quadrinhos, então eu tenho 3 orbitais. O que são 3 orbitais? São 3 locais onde os elétrons são concentrados, certo? Aqui eu tenho 5 orbitais, aqui eu tenho 7 orbitais. Ó. 3, 4, 5, 6, 7. Então, cada tipo de orbital suporta cada tipo de subnível suporta um determinado tipo de orbital. Por exemplo, subnível S só tem um orbital. Subnível P tem 3 orbitais. Subnível D tem 5 e subnível F tem 7. Certo? Os orbitais eles são identificados pelo número quântico magnético, que a gente chama de ml, que é justamente isso aqui. Ó. Num dado subnível, o orbital central tem um número quântico magnético igual a zero. Os orbitais da direita e da esquerda têm os respectivos valores positivos ou negativos. Por exemplo, aqui, ó, o central é o zero e para a esquerda nós temos negativos, para a direita nós temos positivos. Por que a gente está vendo isso? O que a gente vai chegar com isso? A gente vai ver com mais detalhe quando a gente for entender a distribuição eletrônica dos átomos. Então veja só, eu posso ter aqui orbitais S, ó, orbitais P, orbitais D e orbitais F. Então, dependendo do tipo de orbital, do tipo de subnível, na verdade, posso ter orbitais com 1, 3, 5 ou 7 espaços para colocar elétrons.
E esses valores que a gente atribui aqui, eles são utilizados para você conseguir diferenciar os átomos quando ocorre a distribuição eletrônica. Além desse, eu já falei para vocês na outra aula do número quântico secundário, que ele varia de 0, 1, 2 e 3. O que são esses números? É justamente isso aqui, ó. 0, 1, 2 e 3. Então ele varia do 0 ao 3. E o ml varia para mais ou para menos, certo? Então veja só, além desses número quântico primário, número quântico secundário, número quântico magnético, nós temos também o spin. Cálculos matemáticos provaram que o orbital se comporta no máximo 2 elétrons. Cada orbital vai suportar 2 elétrons. No entanto, surge uma dúvida: se os 2 elétrons são negativos, por que eles não se repelem ou se afastam? Né? Veja só, digamos que aqui eu tenho um orbital e eu coloco 2 elétrons aqui. Se eles são negativos, como é que eles não se separam, se afastam? A explicação é o seguinte: os elétrons eles podem girar no mesmo sentido ou em sentidos opostos. Isso faz com que sejam gerados campos magnéticos que fazem com que eles sofram repulsão. Essa rotação é conhecida como spin, que vem da palavra inglesa spin, que é girar. Então, o que seria isso? Veja só. Aqui os 2 elétrons estão girando no mesmo sentido. Então, eles se repelem. Aqui eles estão girando em sentidos opostos. Um está no sentido horário, o outro no sentido anti-horário. Então, eles se atraem, certo? Daí surge a afirmação do princípio da exclusão de Pauli, que foi uma teoria na parte da mecânica quântica que demonstrou como ocorre o funcionamento da estrutura mais fundamental dos spins e, através de cálculos matemáticos, foi possível comprovar essa teoria. Um orbital ele comporta no máximo 2 elétrons, com spins contrários. Deste modo, a atração magnética entre os 2 elétrons contrabalança a repulsão elétrica entre eles. O spin é identificado pelo número quântico de spin, ou ms, cujos valores são meio negativo ou meio positivo. Normalmente, as representações dos elétrons nos orbitais podem ser feitas por setas. Veja só, por convenção, a gente pode colocar esse spin negativo como setinha para cima ou o positivo como setinha para baixo. Mas também, se a gente adotar a convenção contrária, também serve. Então veja só, para a gente resumir isso aqui, o número quântico n é o número quântico principal, é o que dá o nível de energia. Então nós temos o nível 1, nível 2, nível 3 até o nível 7 ou mais. O número quântico magnético, ele justamente é o que determina as posições dos orbitais. O número quântico secundário, ele diz em qual orbital o elétron está. E o número quântico de spin, ele se refere a posição do elétron, no caso, se ele está gerando um campo magnético que é repulsivo ou atrativo a outro elétron. Por exemplo, os 2 elétrons do elemento hélio têm os mesmos números quânticos. Então, por exemplo, se a gente pegasse o hélio, deixa eu ver se tem aqui o exemplo do hélio. Não, esse aqui não é o hélio. Depois eu coloco na outra aula o exemplo do hélio, para a gente ver. Mas só para fechar essa parte, veja só. Aqui, ó, o nível de energia.
N1. Número de elétrons, 2. Então, no nível 1, eu suporto 2 elétrons e o número quântico secundário azimutal é 0. Representa a letra S, que é o subnível S, que suporta no máximo 2 elétrons, certo? Quando eu tenho o subnível 2, o nível 2, na verdade, eu posso ter até 8 elétrons nesse nível de energia. 2 no subnível S, 6 no subnível P. E o número quântico secundário ele pode adquirir os valores de 0 ou 1. Como assim? A gente associa cada subnível desse a um, a um valor de L. Então, por exemplo, o S, quando eu faço a distribuição eletrônica e o elétron, o último elétron está no subnível S, o valor de L é 0. Quando o último elétron está no subnível P, 1, D, 2 e F3. Então, isso aqui se refere ao elétron que está colocado no subnível, certo? Não se refere à quantidade de elétrons que cada subnível suporta. A quantidade é essa. Subnível S2, subnível P6, subnível D10, subnível F14, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, pronto, aqui é o exemplo do hélio. Eu tenho aqui seria a camada K, que era uma antiga forma da gente fazer distribuição eletrônica, que era KLMNO e por aí vai. Então, o que acontece? Veja só. Eu tenho o átomo de hélio. O hélio tem 2 elétrons. Então, quando a gente faz a distribuição eletrônica, na próxima aula a gente vai ver diagrama de Nussbaum. E aí, quando a gente faz essa distribuição, o átomo de hélio tem 2 elétrons. Então, eu coloco os 2 elétrons aqui no subnível S. Lembra daquele quadro que eu mostrei para vocês? Subnível S, ele cabe 2 elétrons. Até 2 elétrons. Então, eu coloco os 2 elétrons no subnível S. Quando eu trato de subnível S, o valor de L é 0. Isso são valores fixos, certo? Toda vez que eu tiver o valor de N, eu vou ter o número quântico principal. Então, o valor de N vai ser 1. Quando eu só tiver elétrons para um subnível, né? Quando eu tiver mais elétrons, aí o valor de N vai mudando. O valor de S depende, o valor de L, na verdade, depende de S. Então, se os elétrons estão colocados no subnível S, L vai ser 0. Se tivesse mais um elétron aqui, aí eu teria que fazer um outro quadrinho, aquele lá com 3, colocar mais elétrons aqui, aí ele seria 1, porque ele estaria no orbital P, certo? A gente vai ver isso com mais detalhe depois. Por enquanto, a gente vai ficar por aqui. Então, veja só. Então, eu tenho vamos tratar desse elétron aqui, certo? Vamos dividir aqui os elétrons. Primeiro elétron, ele está no nível 1, então o N é igual a 1. Ele está no subnível S, então o L é igual a 0. Só tem um quadrinho aqui. Eu dividi em 2, mas só um quadrinho. Certo? Só tem um quadrinho. Então, por aquele diagrama que a gente viu no começo da aula, um quadrinho só é 0. Ó, quadrinho só é 0. E um dos spins vai ter valor menos meio, quando ele está para cima aqui. Aí, fazendo outro elétron, essa outra setinha aqui, ó, ele também está no primeiro nível, ele também está no subnível S, ele também está num quadrinho só que ele está na posição contrária ao outro elétron. Um está para cima, outro está para baixo. Então, um tem valor mais, outro tem valor menos. Certo? Como segundo exemplo, a gente observa esse diagrama aqui. Ó.
Veja só, neste diagrama, o elétron que está assinalado aqui com a setinha, esse aqui, tem os seguintes números quânticos. Ó, N é igual a 3, L é igual a 1, M é igual, no caso esse M é o ML, é igual a menos 1, e S é igual a menos meio. Veja só, o que esses números aqui querem dizer? Ó, o N se refere a isso daqui, ó. O N é o número quântico principal, é o nível que este elétron está. O L se refere ao subnível que o elétron está. Qual subnível? Ó, esse elétron aqui, ó, que está destacado, ele está no subnível P. Toda vez que o último elétron, que o elétron que eu estiver destacando estiver no subnível P, o valor de L será 1. E quando a gente faz esses quadrinhos aqui, ó, a gente tem que colocar os elétrons nesses quadrinhos. Eu só tenho um elétron aqui, então ele está na direção indo para cima, setinha. E aí, valor menos meio, certo? Então, com isso, a gente para essa aula por aqui e volta depois para fazer alguns exemplos e explicar melhor como que fazer essa distribuição eletrônica, ok?